A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, hoje nós tivemos o culto do Braz às 15 horas. Foi um culto glorioso, maravilhoso, aonde Deus desceu com sua presença. E tivemos o culto à noite, agora, do Braz, nesta quarta-feira, às 19h30, irmão, neste 22/10/2025, aonde foi pregado 2 Pedro 1, do 1 ao 21. Ancião que pregou foi nosso irmão Cláudio de Oliveira Filho, de Ubatuba Centro. Pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Deixemos aqui, queridos, os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Está escrito na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, página 334 dessa escritura do Novo Testamento. Glória a Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados da presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas,
mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Que epístola maravilhosa, meus irmãos, que Deus deu ao apóstolo Pedro, um homem que, amados, não tinha nenhuma formação de letra numa universidade, não tinha um estudo avançado, porque nós conhecemos o que fala na Escritura, que quando o Senhor se separou, ele era um pescador, né? E nós sabemos que o pescador, amados, quando ele vive na pesca, o conhecimento dele, amados, a cultura dele é diferente até. Mas quando o Senhor o separou, deu a ele uma sabedoria que não se aprende numa escola nem numa universidade. Bendito é o nome do Senhor. Esse usou dele, queridos, para fazer essa epístola aqui, que esta foi a segunda, uma epístola universal, diz aqui, que aonde ela chega, ela deixa algo realizado, alguma obra feita. E se hoje essa palavra foi revelada pelo Espírito Santo aqui para nós, queridos, também ela vai deixar algo feito, realizado em algum coração que aqui entrou para buscar de Deus alguma coisa. Bendito é o nome do Senhor. Então veja que ele começou, amados, esta epístola aqui, é uma carta que ele escreveu: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Iniciou se identificando, para que quando alguém lesse, soubesse quem era que tinha escrito. Então ele se identificou, como nós fazemos uma carta às vezes endereçada para alguém. Ele disse: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Depois, amados, dele se identificar, antes dele falar tudo que nós ouvimos aqui, a primeira coisa que ele disse foi: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E essa palavra começa também para nós dessa mesma maneira. Antes de tudo que Deus tem que falar conosco e vai falar com a sua igreja, o Senhor nos sauda com esta paz. Paz e graça vos sejam multiplicadas. Se alguém entrou aqui e está em luta e até agora não conseguiu estar em paz, a ordem do divino Deus é: haja paz. Paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Queridos irmãos, Deus sabe como alguém está aqui hoje, conhece o coração e a mente. Às vezes nós estamos aqui dentro, tudo vai bem, mas outros entram aqui em grande aflição, em grande luta, e não consegue ter paz nem para assistir um culto. Bendito é o nome do Senhor. Mas hoje o Senhor diz: essa angústia, essa tribulação, ela vai sair da tua vida com essa saudação vinda do Todo-Poderoso: paz e graça vos seja multiplicada. Igreja, receba a paz de Deus. Santo é o nome do Senhor. Para o Senhor falar conosco, é necessário que todos estejam em paz. E depois que ele ordenou essa paz, ele falou: olha,
visto que vocês perceberam que Deus, no seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E falou também aqui que Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quantos que estão aqui, queridos, que carregam promessas no seu coração e às vezes o inimigo luta, dizendo que Deus não cumpriu e que Deus não vai cumprir, porque o tempo passou, os meses e os anos se foram e você não está vendo o cumprimento da palavra de Deus. Deus fala, amados, e nós temos que entender uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E muitas vezes, amados, nós desanimamos e viramos as costas para o Senhor quando, amados, a nossa vitória está já batendo na porta. Quem sabe alguém aqui hoje está desanimado, já não tem mais fé para esperar. Receba o dom da fé em nome do Senhor Jesus. A tua vitória está mais próxima do que você imagina. A minha, a nossa, queridos. Glória ao nome do Senhor. Ele disse: olha, para que vocês fiquem participantes da natureza divina. Essa foi a maior promessa que Deus fez conosco, porque alguma coisa podemos alcançar de Deus nesta vida, seja material ou espiritual, mas a maior promessa que Deus fez na nossa vida, e ela está de pé, se nós permanecermos, não negarmos a fé, o Senhor permanece fiel. A natureza divina, o Senhor nos deu de ser participante dela, porque nós não tínhamos essa natureza. O homem, todos nós, nascido do ventre da nossa mãe, trouxemos uma natureza que se chama natureza humana. E essa natureza humana, amados, ela tem prazo de validade, mas a divina, ela não tem prazo de validade. Ela é infinita. E o Senhor nos deu o direito e a graça de poder receber, amados, este divino poder de uma vida eterna, uma natureza divina. E quando nós recebemos isto, irmãos? Quando nós cremos no Senhor Jesus e recebemos o mandamento do santo batismo, somos batizados conforme o mandamento da palavra de Deus, nascemos de novo. O primeiro nascimento nosso, amados, que viemos à natureza humana, ela é passageira, mas quando nós nascemos de novo, nas águas e do Espírito, essa natureza, ela é divina. Ela não termina, ela não acaba. Esse corpo vai para a sepultura, porque há mandamento, está decretado por Deus: do pó veio e ao pó tornará, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Glória ao nome do Senhor. Então, amados, ele disse que nós estamos livres já da corrupção do mundo, da concupiscência e da corrupção. Agora, amados, quando ele exortava isso aqui nessa carta, ele disse: agora vocês têm que pôr uma diligência no seguinte, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Para nós crermos no Senhor, o primeiro dom que se manifesta, senão nenhum de nós estaríamos aqui, é a fé. Às vezes alguém diz: eu não tenho fé. Se você não tivesse fé, nem eu, nenhum de nós estaríamos aqui. É pela fé que nós estamos aqui. Pela fé em Cristo, que morreu e ressuscitou, e disse que voltará um dia para buscar a sua esposa, que é a sua igreja. E é nessa fé que nós estamos vivendo, irmãos, nessa esperança. Então, ele disse: agora, nessa fé, vocês têm que acrescentar virtude. O que é virtude, irmãos? Virtude é qualidades. Às vezes alguém pensa que virtude é, amados, alguma manifestação da pessoa. Bendito é o nome do Senhor. Virtude é qualidades. Então, recebemos a fé, agora temos que mostrar qualidades novas.
Bendito é o nome do Senhor. E depois, amados, que a pessoa recebe a fé, ele acrescenta a virtude. Quando ele recebe boas obras, é mudada as suas obras, a sua maneira de ser, aí vem um dom precioso chamado ciência. Porque a pessoa, quando vem para a graça, às vezes ele pouco entende das coisas, às vezes tem dificuldade até de entender a própria palavra, mas depois que vai recebendo e vai transformando, e as virtudes vai manifestando nele, as qualidades de Cristo, ele vai tendo conhecimento, a mente vai sendo aberta, vai recebendo o dom da ciência. A ciência traz uma outra coisa importante, que é a temperança. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, os irmãos me ajudem na comunhão, para nós não avançar muito no horário. Nós vamos pregar o que Deus revela aqui por essa palavra. Queridos irmãos, olha, a nossa vida espiritual é como a vida de uma criança que ele entra na escola, começa lá no prézinho. Ele não sabe nada, não sabe escrever o seu nome, não sabe fazer uma letra. A professora pega na mãozinha dele e começa a ensinar ele, vai instruindo, e de repente ele aprende uma letra, vai formando as sílabas e vai se desenvolvendo. Daqui a pouco ele sai do prézinho, entra no primeiro ano. Assim é a nossa vida espiritual, queridos. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos nos aperfeiçoando pela palavra. A palavra, amados, ela é o nosso mestre, o nosso guia. Ela é que nos ensina. E, amados, então a palavra vai nos exortando, vai nos ensinando, vai nos repreendendo quando é preciso, vai dando, amados, luz para nós entendermos. E os irmãos, vejam que, olha como é que vai mudando a vida da pessoa, que recebe a fé, e vem a virtude, e vem a ciência, vem depois a temperança traz paciência, a paciência gera piedade, a piedade gera amor fraternal. É como a pessoa que vai subindo, ele vai mudando de ano, ele vai progredindo. Bendito é o nome do Senhor espiritualmente. Tem crente que Deus chama, ele fica lá no primeiro degrauzinho da escada e não sai daquele lugar. Glória ao nome do Senhor. Já batizei, agora a promessa de Deus na minha vida de salvação, sou crente. O Senhor quer ver nós desenvolver espiritualmente, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. E a pessoa não consegue ter temperança porque não buscou, ficou somente ali, amados, na fé, creu e ficou só nisto, não mudou às vezes até as suas virtudes, ainda vem trazendo de lá aquelas virtudes do velho homem, aqueles costumes lá de fora. Bendito é o nome do Senhor. E muitas vezes tem alguém que luta para deixar aquelas coisas para trás e não consegue, irmãos. Luta, ora, pede: Senhor, eu estou preso ainda em alguma coisa que trouxe de lá de fora e não consigo largar disto. Glória ao nome do Senhor. A nossa vida nesta graça, irmãos, nós temos que galgar degraus. É como uma escada que vamos subindo. Bendito é o nome do Senhor. E hoje o Senhor vai estender a mão para alguém que está aqui, que pisou no primeiro degrau e não consegue sair dali. Senhor, eu procuro, eu oro, eu busco, mas está difícil. Você crê que se o Senhor estende a mão para você hoje, você vai sair do degrauzinho da fé, vai mudar para o degrau da virtude, e do degrau da virtude você vai receber a ciência, depois da ciência vem a temperança, depois da temperança vem o amor fraternal, e assim vamos subindo, crescendo, progredindo. Glória ao nome do Senhor. Haverá mudança de temperamento aqui hoje. Glória ao nome do Senhor. Sinto na pregação dessa palavra, queridos, que alguém pede, alguém chora, roga ao Senhor: Senhor, eu preciso mudar o meu pensamento, o meu gênio, alguma coisa tem que mudar. O Senhor fala: essa palavra tem poder de se transformar. A palavra de Deus é tão poderosa, irmãos. Sabe aonde ela penetra? Nas juntas, nas medulas, e vai até a divisão da alma e do espírito.
Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado quem está aqui e se humilha agora diante dessa palavra e diz: Senhor, eu quero que tu transforme alguma coisa em mim. Muda, transforma, Senhor. Dá-me alguma virtude nova. O Senhor te fala: receba em nome de Jesus Cristo Nazareno poder para mudar o teu gênio, mudar o teu sentimento, mudar a tua mente, mudar o teu falar. Hoje você sai daqui transformado e transformada na presença de Deus. Prego pela fé essa palavra, queridos. Alguém há de glorificar o nome do Senhor. Aquilo que você não conseguiu até hoje, o Senhor faz pela palavra. Olha, ele falou tudo isso aqui, irmãos. Depois ele disse assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, segundo fábula artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Ele provou isto aqui, irmãos, para que todos soubessem que o que ele estava falando não era dele mesmo. Ele tinha testemunha, tinha prova. Ele provou daquilo que é divino, daquilo que é santo. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos já leram aquela palavra do Monte da Transfiguração? Foi ali, aqui, que ele estava se referindo a isso aqui. Nós ouvimos essa voz dirigida do céu, estando com ele no Monte Santo. E temos firme a palavra, diz aqui, dos profetas, a qual bem fazeis em atentar. Glória ao nome do Senhor. Que quando o Senhor chamou Pedro, João e Tiago, subiram no monte, amados, e lá o Senhor se transfigurou. Por isso eu falo Monte da Transfiguração. Eles conheciam Jesus como homem, não haviam conhecido ele, o verdadeiro Cristo ainda, a pessoa espiritual, aquela semente que foi gerada, plantada no ventre de Maria. Mas quando ele transfigurou, eles não viram o homem Jesus, eles viram o verdadeiro Cristo, Filho de Deus. Seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, pé como latão reluzente. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, que coisa linda. Os irmãos imaginem como é que ficou ali Pedro, João e Tiago. De repente apareceu ali Moisés e Elias, e eles viram aquilo ali, ficaram espantados. Falaram: vamos fazer, nós estamos aqui, vamos fazer 3 cabanas aqui, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Bendito é o nome do Senhor. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. O Senhor, Deus Pai, queria fazer-lhes entenderem que Moisés veio ali para entregar, amados, a lei, e Elias estava encerrando a lei também, os profetas. Por isso que quando eles apareceram, logo após, uma voz dirigida do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvis. Cessou a lei, cessou os profetas, agora é a Cristo. Glória ao nome do Senhor. O dom existe da profecia, mas o ofício do profeta acabou ali. A lei, amado Senhor, veio e cumpriu ela, e nós estamos aqui agora vivendo pela graça do Filho de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, amados, disse assim: como uma luz que alumia no lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Olha a estrela da alva aí, queridos. Ela está aí no teu coração? Glória ao nome do Senhor. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Não é essa estrela da alva que aparece, amados, no céu. É a estrela da alva chamada Jesus Cristo, que aparece no coração daquele que crê. E bem-aventurado quem está aqui hoje, está sentindo essa estrela brilhar dentro do teu coração. Glória ao nome do Senhor. Se você nunca sentiu, procura entrar na comunhão, porque essa estrela vai brilhar hoje no teu coração.
E depois, para encerrar, ele disse: saiba primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Os homens estudam e interpretam segundo a sua particularidade. Mas, amados, a profecia da palavra nunca foi produzida por vontade humana. Nunca, mas falaram inspirado pelo Espírito Santo. Por isso a palavra pregada na igreja, queridos, não é estudada, não é premeditada, ela vem revelada pelo Espírito Santo. Como o Senhor deu de contar o testemunho aqui, queridos, provando para aqueles homens, pastores, que a palavra de Deus, ela vem do céu e vem no coração do pregador e passa para a igreja. Bendito é o nome do Senhor. E eu creio, queridos, por essa pregação que Deus está mandando, ainda que nós estamos vendo esse teto rasgar e a tocha de fogo descer aqui, mas a virtude de Deus que está entrando aqui vai passar e tomar cada coração que aqui está. Receba, igreja, em nome de Jesus Cristo, a virtude e o poder dessa palavra, e o que tiver que ser mudado vai começar a mudar hoje. Glória ao nome do Senhor. A palavra está pregada e o Senhor fala: a minha palavra não volta atrás. A palavra de Deus não volta atrás. Sairemos aqui levando ela no nosso coração, certo de que Deus haverá de cumprir o que nos deu a graça de ouvir. Eu que estou pregando, eu pego a minha parte, que eu também preciso mudar em alguma coisa. Quem é que está aqui que não precisa de uma mudança? Quem é que está aqui que já chegou no topo da escada? Depois que chega lá, não tem lugar mais para nós, é de lá para cima, queridos. Chegou lá, a encontro com o Senhor. E nós estamos precisando subir algum degrauzinho. Em nome do Senhor Jesus, igreja, receba a virtude desta palavra e suba um degrauzinho a mais na fé, na temperança, na obediência, na consagração a Deus. E veremos a glória de Deus manifestar na nossa vida. Deus seja louvado. Vamos em santa comunhão agradecer a Deus na oração. Deus, culto glorioso, Braz, 22/10/2025, 19h30, quarta-feira, segundo Pedro 1, versículo 1 ao 21. Ancião Cláudio de Oliveira Filho, de Ubatuba Centro, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da Palavra de Deus no Braz nesta noite. Nós tivemos aí um culto maravilhoso, irmão, durante o dia, né? Muitos acessaram estes cultos, né? Pedimos também encarecidamente a nossa querida Irmandade que tome cuidado com esses que estão acessando esses cultos, que tem muitos que estão, acredito que estão aí distorcendo, né, irmãos? E a gente pede para a nossa querida Irmandade tomar cuidado, tá bom? Hoje o culto online foi às 15 horas, né? Presidência e aviso de pregação do irmão Wilson André Bacan Júnior, Jardim Leda, Guarulhos. Foi ele que pregou pela guia do Espírito Santo, né, irmãos? A primeira oração, Luiz Cláudio Basílio, Juiz de Fora. A palavra foi o hino 322. Houve avisos, conselhos, né? Sobre aí também esse mês nosso aí de Dia das Bruxas, como diz, Halloween, né? E o agradecimento, o Norival Marques agradeceu e foi um culto glorioso. Agora à noite tem esse culto para nossa querida Irmandade ouvir na mesma comunhão. Deixamos aqui os nossos pedidos de orações. Deus abençoe grandemente cada um da nossa querida Irmandade. Fique com Deus, queridos.